vamos estudar as expressões numéricas com as 4 operações. O que são expressões numéricas? É um conjunto de operações fundamentais numa mesma expressão. É quando você tem algumas operações juntas, como por exemplo a adição, subtração, multiplicação e divisão, e os sinais de associação. O que são os sinais de associação? Parênteses, colchete e chaves. Então, para você resolver algumas expressões numéricas, é necessário que você obedeça algumas regras na hora da organização da resolução. A primeira regrinha que você deve seguir na resolução é você resolver as operações de multiplicação ou divisão na ordem que aparece. Depois, resolver as operações de adição ou subtração na ordem que aparece. Se nessa expressão numérica tiver os sinais de associação, como você deve proceder? Então, você deve resolver em primeiro as operações que estão dentro do parênteses. Depois, você deve resolver as operações que estão dentro dos colchetes. E por último, as operações que estão dentro das chaves. Então vejamos alguns exemplos que estão no quadro. Nós temos a expressão numérica sem os sinais de associação. Então nós vamos seguir a ordem das operações. Primeiro lugar, multiplicação ou divisão, se tiver. E em segundo, adição ou subtração. Então observe, nós temos 6 vezes 3 mais 4. Nós temos duas operações, a multiplicação e a adição. Obedecendo a ordem das operações, nós vamos resolver 6 vezes 3, 18, mais 4, 22. Esse é o resultado. Na letra B, nós temos uma outra expressão numérica em que aparece a adição e a multiplicação também. A ordem que você deve seguir das operações, em primeiro lugar a multiplicação e depois a adição. Então, mesmo tendo a adição vindo em primeiro, nós vamos resolver a multiplicação, porque nós devemos seguir a ordem das operações na resolução de uma expressão numérica. Nós vamos conservar o número 29 e multiplicar 7 vezes 5 dá 35. 29 mais 35, nós vamos ter 64. Na letra C, nós temos uma expressão numérica em que aparece o parênteses. Então, nós vamos resolver primeiro a operação dentro do parênteses. 14 mais 3, 17. Vezes 2 mais 4. Entre a multiplicação e a adição, nós vamos resolver a multiplicação. 17 vezes 2 dá 34. 34 mais 4, nós encontramos 38. A expressão numérica da letra D tem dois sinais de associação, parênteses e colchete. Então, seguindo a ordem, de como resolver, primeiro nós vamos resolver as operações que estão dentro do parênteses, depois as operações que estão dentro do colchete. Nós temos aqui duas operações, subtração e divisão. Entre elas, nós vamos resolver a divisão. Então, nós vamos conservar todos os números que estão antes dessa divisão. 15 mais, conserva o colchete, 5 vezes 8 menos 3. Então, fazendo a divisão, 6 dividido por 2, 3. Dentro desse colchete, dentro desse parênteses, nós temos mais uma operação, 8 menos 3. Então, nós vamos conservar o 15 mais colchete, 5 vezes 5. O que é 8 menos 3? 5. Nós vamos resolver agora a operação que está dentro do colchetes, 5 vezes 5. Que é igual a 25. Nós vamos permanecer o 15 mais 25,
que vai ser igual a 40. Na letra E, nós temos 3 sinais de associação. O que nós vamos resolver? As operações que são dentro do parênteses, depois dentro dos colchetes e por último dentro das chaves. Então nós vamos repetir todos os elementos, todos os números das operações antes do parênteses. 50 menos 2 vezes permanece a chave. 7 mais 8 dividido por 2, menos 9 vezes 3, vezes 1. Porque 5 menos 4, isso dá 1. Dentro desse colchete, nós temos 2 operações. Nós vamos resolver primeiro a multiplicação. Da mesma forma, conservando todos os números que estão antes do colchetes. 50 menos 2 vezes 7, mais 8 dividido por 2, menos 9 menos 3. Dentro desse colchete existe a subtração, então nós vamos finalizar fazendo 9 menos 3, conservando todos os números que estão antes do colchete. 50 menos 2 vezes 7 mais 8, dividido por 2, menos 6. Então, nós já eliminamos o parênteses, eliminamos o colchete e agora resta a chave. Dentro das chaves, nós temos 3 operações em que nós vamos resolver a divisão. 50 menos 2 vezes 7, mais 4, porque 8 dividido por 2 é 4, menos 6. Dentro dessa chave, você tem 2 operações. Você vai fazer a adição e depois a subtração. Se você conseguir resolver as 2 operações ao mesmo tempo, isso não é problema. Fazendo 50 menos 2 vezes, olha só, nós vamos fazer a adição, 7 mais 4, 11, 11 menos 6, 5. Nós temos subtração e a multiplicação. Então, nós vamos resolver a multiplicação primeiro, 50 menos 10, que vai dar 40. Bom, pessoal, espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas sobre como resolver a expressão numérica com as 4 operações e os sinais de associação. Assista o próximo vídeo que iremos resolver alguns exercícios sobre expressões numéricas. Abraços, até breve!